O Deus único, verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e de tudo que existe neles, céus e terra, é o Deus transcendente. É o Deus que está sobre tudo e sobre todos. É o Deus soberano. É o Deus onipotente, quer dizer, tem todo o poder. É onisciente, conhece tudo. É o Deus onipresente que está presente em todo lugar. E na condição de um Deus que é transcendente, ele também se apresenta como um Deus imanente. Ou seja, ele não só está nos céus, sobre tudo, sobre todos, ele não só estabeleceu o seu trono no céu, conforme está escrito aqui no Salmo de número 103, versículo 19, mas ele também é um Deus imanente, que habita nos corações dos submissos, daqueles que creem nele, na sua palavra. Nós vivemos em função dele, existimos e nos movemos, conforme está escrito aqui também, em Atos 17, 28. Então, esse é o Deus transcendente e imanente, o Deus revelado na Bíblia, o Deus único, que se revela através da criação. A criação revela a sua obra, conforme está escrito no Salmo 19, versículo 1 a seguir: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, conforme também está escrito em Romanos 1, versículo 20 e 21, é dito que Deus revela a sua divindade, os seus atributos divinos, o seu poder, a sua glória, através da criação, e por esta razão o homem não terá desculpas. Então é um Deus que se revela através da criação, a revelação chamada de geral ou universal, mas se revelou também através das Escrituras, que é a revelação especial, que culminou no Verbo que se encarnou, Jesus Cristo, que culminou naquele que, de acordo com João, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, o Verbo se humanizou. Eis aí, portanto, o clímax da revelação especial, que é essa segunda revelação às Escrituras, que culminaram na encarnação do Verbo, que é a palavra personificada para nós hoje. Então, esse Deus que é imanente, transcendente, ele nos chama a atenção através dessas palavras. É uma forma de confirmar esses conceitos. Deus é um Deus transcendente que está sobre tudo e sobre todos, mas Deus é um Deus imanente que também reside no coração daqueles que temem a Ele. Olha só, Isaías 40, versículo 22, temos aqui uma transcendência divina. 22, diz o seguinte: ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Deus habita nos céus. Deus é um Deus transcendente que habita sobre tudo e sobre todos nos céus. Salmo 103, versículo 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Esse é o Deus transcendente, mas ele também é imanente. Aqui em Isaías 57, 15 diz o seguinte: porque assim diz o alto e sublime, que habita a eternidade. Deus habita a eternidade, é um Deus transcendente, o qual tem o nome de santo. Habito no alto santo lugar, mas habito também com contrito
e abatido de espírito, é um Deus imanente que habita com os abatidos e humildes de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e o coração dos contritos. Atos, capítulo de número 17, versículo 28, Deus é um Deus imanente. 17:28 diz o seguinte: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. É um Deus imanente. Mas nós temos mais algumas referências aqui. Eu não vou nem ler, é só citar essas referências. De acordo com 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 16, é dito que nós somos templo do Espírito Santo. Ainda em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 19, lá também é dito que nós somos santuário de Deus e que Deus habita em nós. Em 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 16, também é dito que Deus habita em nós, porque somos templo do Espírito Santo. E finalmente, Jesus, lá em 14:23 do Evangelho conforme João, Jesus ele diz o seguinte: ele diz, se alguém aquele que guarda essas minhas palavras, né, será amado de meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei. Não é bem assim não. Se alguém guardar a minha palavra, será amado de meu Pai. Viremos para ele e faremos nele morada. Vamos ver, é isso aqui. Respondeu Jesus: se alguém me ama, isso mesmo. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Deus é um Deus transcendente e imanente. Deus transcende, está sobre tudo, sobre todos. Deus habita a eternidade. Deus mora nos céus. A sua morada é nos céus. Ele estabeleceu o seu trono nos céus. E de lá e o seu reino governa sobre tudo. Mas Deus também reside em nós, mora em nós. E assim a Bíblia vai nos descrevendo características a respeito desse Deus único, Criador, o Deus sustentador do universo, é Criador. Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, mas é sustentador também do universo. Hebreus 1, versículo 3, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Alguém diria assim: mas Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Claro que habitar pressupõe morar. Deus não mora numa casa construída de barro, de tijolos, de madeira, enfim. Deus não habita a essas casas físicas, né? Deus habita no coração do homem, numa casa espiritual que somos nós. Deus habita em nós. Agora, quando nós nos reunimos, Deus ali se faz presente. Jesus afirmou: onde houverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, o fato de Deus não habitar num templo construído por mãos humanas não significa dizer que ele não está presente ali, uma vez que Deus é onipresente. Esse é um atributo da divindade. É um atributo único, exclusivo da divindade. Deus é onipresente. Ele está presente em todo lugar. E no meio daqueles que estão invocando ele está presente, manifestando o seu poder, a sua sabedoria, a sua glória. Os anjos, ali em Isaías 6, certa feita, o Isaías teve uma visão dos serafins que diziam: santo, santo. Ele estava entoando esse hino: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, se toda a terra está cheia da sua glória, muito embora Deus não habite em um templo construído por mãos humanas, mas ali onde o povo está se reunindo ou reunido, ali existe a glória de Deus. E a glória de Deus é um atributo que resume tantos outros atributos estão
inclusos na glória de Deus. Glória de Deus fala de bondade de Deus. Glória de Deus fala de milagres. Certa feita disse Jesus para Marta, né? E para aqueles que estavam ali com ela por ocasião da morte do Lázaro: se crerdes, verás a glória de Deus. Ou seja, o milagre que haveria de acontecer, né? A Bíblia diz que Jesus se manifestou como o verbo que se encarnou, cheio de graça, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quer dizer, toda a bondade do Pai está em Jesus, toda a misericórdia, graça, né? Tudo aquilo que o homem precisa e necessita da parte de Deus está em Jesus. E quando nós nos reunimos no nome dele, ele está ali manifestando a sua glória. Então é isso. Deus é um Deus transcendente que está sobre tudo e sobre todos, habita a eternidade, estabeleceu o seu trono nos céus e de lá o seu reino governa sobre tudo. Mas Deus também é um Deus imanente que habita nos corações dos contritos, dos humildes, daqueles que guardam a sua palavra, conforme eu li aqui. Jesus disse: se alguém me ama, guardará minha palavra, será amado de meu Pai, viremos para ele. Tá vendo? Viremos. Jesus vem junto com o Pai e o Espírito Santo para morar em nós. Então, esta é a verdade bíblica. Deus nos abençoe. Se inscreve no canal. Valério Pontes. Amém.